Boa noite! E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Aqui em Sampa tá mais ou menos, não tá muito frio, graças a Deus. Deu uma melhorada aí no tempo. E o vídeo de hoje é bem clichê assim, mas eu acho que é muito importante para nós, principalmente para mulher, né, que deseja um dia fazer essa cirurgia aí. Eu, na minha época, quando eu fiz, tá no meu aniversário, tá, gente? Tá fazendo 3 anos, exatamente 3 anos que eu coloquei a prótese de mama. E eu acho muito importante ter esse tipo de vídeo sempre. Eu acho que é um vídeo que nunca tem que deixar de ser postado, justamente porque as pessoas sempre querem mudar, querem melhorar. E alegria boa é alegria compartilhada, né? Se deu bom, a gente tem que alertar, tem que indicar. Se deu ruim também, a gente tem que fazer esse vídeo para alertar as pessoas. E quando eu quis colocar a prótese, eu procurei muitos vídeos como esse, né? Para encontrar um bom profissional, para que eu não tivesse nenhuma surpresa, para que meu dinheiro fosse muito bem gasto, para que eu não tivesse um resultado insatisfatório, uma coisa que eu não gostasse, que não fosse aquilo que eu imaginava. Como eu falei pra vocês, fazem 3 anos exatamente que eu coloquei. Quando eu coloquei a minha prótese, estava começando a pandemia, então um dos motivos foi aproveitar aquele lance, né, de meio que ter que baixar as portas de alguns comércios e tal. Então, no meu serviço, eu tive algumas folgas obrigatórias por conta do Covid e aí foi marcada a minha cirurgia. Bom, então vamos lá para esse vídeo. Eu vou passar alguns tópicos, né, que eu acho que a gente precisa compartilhar com outras pessoas. Primeiro que eu sempre quis, tá, gente? Eu fui mãe, né, de uma única gestação. Eu tenho uma filha hoje com 17 anos. E quando eu pensei em colocar silicone, basicamente eu não tinha condições financeiras, né, de colocar, então era um sonho bem distante para mim. Isso há muito tempo atrás. Quando eu vi que isso estava sendo mais popular, né, entre as pessoas, que eu vi a possibilidade de fazer, eu fui atrás. E aí fui em algumas clínicas que permitiam pagar por boleto, né, fazer o pagamento por boleto. E depois de um tempo, quando você tivesse pelo menos, acho que era 80% dos boletos pagos, você ia marcar a cirurgia. Só que por algum motivo, eu lembro que na época eu não consegui fazer ainda, a princípio, nessa clínica primeira que eu fui, né, que era na Paulista. Eu não consegui fazer em São Paulo, por questão financeira mesmo. E aí, depois de muitos anos depois, acho que uns 5, 6 anos depois dessa primeira avaliação, que na época eu paguei R$70, eu fui pesquisar, porque aí o que acontece, né, gente? Eu preciso falar, né, de uma bola fora que eu dei aí, que até hoje algumas pessoas questionam e dão risada de mim. Eu tirei uma moto, né, no meu nome para uma pessoa e essa pessoa não pagou. Simplesmente no primeiro boleto, essa pessoa colocou um envelope vazio na minha conta. Sim, sou otária. Gente, eu nunca vou esquecer isso que eu fiz, sabe? Mas era uma proposta de emprego e tal. Eu vou trazer um vídeo contando sobre isso. Não façam isso, já de antemão eu falo, não façam. Mas, como eu sou uma pessoa que sempre tô olhando o lado bom das coisas, né? Quando eu vi que o cara não pagou essa moto, o que eu fiz? Falei, não vou sujar meu nome. A parcela era R$400 e aí eu acabei pagando, entendeu? Eu paguei a primeira, a segunda, a terceira, enfim. Quando tava na 9ª parcela, apareceu proposta de vender a moto. Só que aí eu falei, eu já tava pensando já além, né? Eu falei, não, eu não vou mais vender. Aí eu olhei na tabela FIP, o valor da moto era R$7.000. Era 7? Era 7 mil. Enfim, eu quitei a moto, né? Acelerei as parcelas, quitei essa moto e consegui vender ela por 7 mil, que era o valor da tabela. É 7 para 12, gente. Era 7. Aí, o que acontece? Eu vendi essa moto e fiquei com R$7.000, né? E aí eu fui pesquisar, né? Eu fiz muitas pesquisas de médicos em São Paulo, onde eu queria colocar numa clínica boa, porque eu falei, já que eu demorei tanto tempo para realizar esse sonho, não pode ser colocado em qualquer lugar, né? Não posso correr risco. E
Quando eu era adolescente, gente, eu fiz uma avaliação, um exame eletrocardiograma e constou, né, uma anomalia, é uma coisa bem simples, mas é uma coisa genética que eu tenho, que eu acho que é um desvio no ramo direito, um negócio assim, depois eu vou procurar o exame que fala sobre isso. E na época a médica falou, inclusive, que ela tinha também, né, o mesmo problema. Então ela falou, sempre que você for fazer uma cirurgia, você pede pro médico passar uma semana de antibiótico para fazer tipo uma profilaxia, sabe? Porque quem tem esse desvio, geralmente tem uma bactéria que ela se aloja bem nesse desvio. Isso é muito interessante para ela, porque é um lugar que acomoda ela muito bem. Então, geralmente, eu faço isso, peço para os meus pacientes fazer essa profilaxia uma semana antes, para que o seu sistema imunológico ele consiga se defender melhor e tal, ele esteja preparado, né, para lidar com esse tipo de bactéria. Enfim, e eu pensando nisso, muitos anos depois, quando eu fui colocar esse silicone, o que acontece? Eu fui procurar um médico que fosse também cirurgião cardíaco, justamente por isso, porque eu pensei, poxa, eu tenho esse negocinho no coração e tal. Não é nada grave, né, gente? É genético. Eu não tô lembrando o nome direito, mas é um ventríloco que Ele é. Ele é tipo assim, de todo mundo é reto e o meu é tortinho. Enfim, ele não é normal, entendeu? E aí ela falou que isso não te impede de fazer nenhum tipo de cirurgia, mas é indicado que você faça isso como prevenção. Eu falei, tudo bem. Aí eu pensando nisso, como eu tô falando pra vocês, né? Eu pensando nisso, fui pesquisar e tal. E aí eu conheci, vi no Instagram, né? Esse médico que foi o que eu operei e uma outra clínica. Então eu tava com duas opções. Essa outra clínica é daquele sistema que eu falei pra vocês que a gente vai pagando o boleto e quando você tá com 80% dos boletos pagos, você marca a cirurgia, né? Só que o doutor que eu acabei operando, ele é de uma outra forma, uma outra clínica, não é desse tipo. Porque essa clínica de boleto que eu tô falando, ela é uma clínica que ela é atrelada a uma financeira. Então essa financeira, ela meio que financia o seu pagamento, né? E aí você vai pagando por boletos, não sei se aceita cheque, que eu não perguntei, cartão de crédito, tudo, ela faz esse pagamento. E aí são vários médicos que se afiliam a essa clínica, né? Então, assim, tem uma troca de médicos, né? Então não seria nem ideal eu indicar, né? Caso eu tivesse feito nela, porque geralmente mudam os profissionais, né? Mas enfim, como eu optei em fazer no meu médico, que foi o Edgar Lopes, que é o doutor que atende no bairro de Moema, que é uma das regiões mais conhecidas de São Paulo, né, no propósito de quem quer fazer uma cirurgia plástica, né, de estética, lá é assim, meio que o antro, né, desse tipo de profissional. E aí eu conheci o Dr. Edgar Lopes, e justamente pelo fato dele também ser cirurgião cardíaco, então me deu um pouco mais de segurança de fazer com ele. E eu fui pesquisar o Instagram dele e tudo. Na época, gente, tinha muito antes e depois lá, é porque agora parece que a Associação Brasileira de Cirurgia não permite mais, né, que coloque antes e depois de cirurgia no Instagram, então acabou tirando. Mas se vocês quiserem pesquisar sobre ele, né, no Instagram, pesquisem, né? Depois vocês podem pesquisar o currículo do Dr. Edgar e vocês vão ver que ele tanto é membro da Associação Brasileira como da peruana, porque ele é peruano, ele não é brasileiro, ele tem um sotaque até meio, né, diferente. E aí vocês pesquisem lá, porque vocês vão ver o currículo do doutor. Isso é muito importante, tá, gente? Independente de vocês fazerem com ele ou não, sempre quando vocês forem fazer uma cirurgia, a primeira coisa que você tem que pesquisar é o CRM do médico, as especializações dele, aonde ele atende, se ele atende por clínica ou se tem UTI, né, para acompanhar o paciente, caso algo venha acontecer, ele tem uma UTI ali disponível.
Então, na minha época ele atendia... Tô falando minha época, gente, porque 3 anos alguma coisa pode ter mudado, tá? Mas eu acredito que se mudou, não vai ser nesse quesito, né? Provavelmente ele ainda atende em hospital, né? Então, tem disponível UTI. E tem toda uma equipe que trabalha junto com ele, né? Inclusive ele tem a anestesista, né? Então tem todo um amparo, né? Quanto a isso, eu tenho certeza que permanece ou igual ou até mesmo melhor, né? E na época, como eu falei, estava começando a pandemia, então o hospital que ele atendia, que eu escolhi na época, era o Hospital São Luís, né, que também é bem conhecido aqui em São Paulo, tem uma estrutura maravilhosa, assim, quanto a isso eu não tinha dúvida nenhuma, até porque eu conheço, né, um pouco sobre esse hospital. E aí a gente foi direcionado, como eles estavam focando mais na questão da Covid, a gente foi direcionado para um hospital que fazia cirurgia somente estética, então ali não tinham casos que estavam vindo da rua, né, da pandemia. Então, foi por esse motivo que ele permaneceu ainda fazendo esse tipo de cirurgia, né? Então, muitas pessoas meio que aproveitou a questão, né, de não estar trabalhando para realizar um grande sonho, e foi o meu caso. E assim, eu fiquei muito feliz, gente, muito feliz quando eu fui conversar com ele. Porque, assim, eu não era só o que eu queria, um bom médico que também fosse cirurgião cardíaco, né? Eu também tinha outras questões. Uma das questões era o meu emprego, porque embora estava começando o Covid, aonde eu trabalhava, eles não iam fechar totalmente, então eu tinha ainda na minha escala dias que eu teria que trabalhar, entendeu? Então, assim, e eu era nova na empresa, né? Como eu era nova na empresa, eu não podia me dar o luxo de pegar 15 dias, porque a maioria das vezes, quando eu ia me informar sobre a questão, né, da cirurgia, eles sempre me diziam que eu tinha que ficar pelo menos 10 dias, os primeiros 10 dias de repouso e tal, né? Mas eu não tinha isso, gente. Eu não tinha esses 15 dias, eu não poderia fazer isso, até porque tava começando o Covid, então eu já tava com medo de perder o emprego, imagina, né? Você ter que faltar por uma questão estética. Então, assim, isso foi fora de cogitação para mim. Quando eu fui pesquisar lá no Dr. Edgar, né, no Insta, que aí eu vi que ele trabalhava com uma técnica que se chamava braços free, que nessa época era de início, assim, não sei se era de início, mas eu não via outros profissionais falarem sobre isso. Eu acredito que hoje ele só faça esse tipo de cirurgia, até porque deu muito certo. Eu tenho certeza que ele ainda faz, e provavelmente ele só faz agora essa técnica. Por que, gente? Por que eu tô falando isso? Porque é uma técnica assim que eu não vi nenhum outro lugar fazendo, né? Onde a gente poderia, já após a cirurgia, movimentar os braços, entendeu? Que também era uma coisa que outros profissionais não me prometiam isso. E como eu trabalhava, eu ia, se eu tivesse que trabalhar, né? Mesmo que eu não fosse pegar peso, nem subir escada, nem fazer esforço muito, né? Muito esforço, eu poderia pelo menos, né? Trabalhar, assim, de uma forma sentada, enfim, pequenas coisas, né? Do dia a dia eu teria condições de fazer. Então, para mim foi um diferencial enorme, entendeu? Foi, assim, a principal motivo de eu falar, não, eu vou fazer com ele, porque aí era garantido que mesmo que se eu tivesse que trabalhar, não teria problema. E foi o que eu fiz, né? Eu fui lá, fiz a cirurgia com ele e, assim, gente, sucesso total. No dia seguinte, eu tava sentadinha, eu já poderia usar o computador, né? Eu poderia movimentar os braços. Inclusive, essa cirurgia que a gente fez, ela me permitiu, como eu tô falando, mexer os braços, então lavei meu cabelo quando eu tive que lavar, movimentei os braços normal. Pra dor, ele passa, acho que 4 medicações. Primeiro é a dipirona simples, né, o mais simples, e depois ele passa mais 3 mais forte. E quando eu fui sair do hospital, que eu passei na farmácia, eu já comprei, o farmacêutico simplesmente, ele colocou tudo que tava na receita e eu levei embora.
Mas eu vou falar pra vocês que eu não tomei nem o segundo remédio de dor, porque não foi necessário, gente. Não foi necessário de forma alguma. Eu não senti nada assim. Sabe assim, caiu como uma luva, assim. Eu fiz a cirurgia, 2 dias depois eu tava trabalhando. Como eu falei, eu só não pegava peso e não fazia muito esforço físico. Mas eu trabalhei normal, sentada. Trabalhei normal, gente, normal, assim, não tive nenhuma novidade quanto a nada. A única coisa que ele me falou, né, que poderia acontecer são a questão de estrias, né, mas eu vou explicar, daqui a pouquinho eu vou explicar por que ele me falou sobre isso. Mas, como eu falei pra vocês, os remédios de dor ainda ficou lá em casa, meu pai que depois usou depois, mas eu não precisei tomar nada muito forte, assim, né, e foi super tranquilo. Fui liberada no mesmo dia, né? Eu fiz a cirurgia de manhã. Não, acho que eu fiz era umas 4 horas da tarde, quando foi umas... Momentos depois eu fui embora. Como faz tempo, gente, muita coisa assim eu não vou lembrar, mas eu lembro que eu fui embora no mesmo dia. Fui com a minha cunhada embora e a gente passou na farmácia, comprou medicação e já fui pra casa. E a recuperação foi assim, normal. No primeiro dia fica bem inchado, né? A gente acha que vai ficar enorme, gigante. Mas o meu conselho é sempre, depende do que você quer, né? Se você quer um resultado mais natural, coloque o que o médico indicar, porque com certeza ele vai optar pelo natural. Agora, se você quer, como eu, ficar com peitão bem grande, gente, eu não vou mentir, eu nunca quis colocar pouco, entendeu? Porque eu já tinha um peito pequeno, né, antes. Então eu queria ficar com seio grande, entendeu? Eu queria ficar. Eu falei, doutor, eu não quero colocar que fique pequeno, eu quero que fique grande. E aí ele falou, não, tudo bem. Então agora eu vou passar algumas especificações em relação a isso, né? Valor, quantos ml eu coloquei. Eu coloquei 400 ml, gente, 400 ml, a gente faz a avaliação com ele. Ele mais ou menos pela sua estrutura, ele tem uma base de quanto cabe ali, porque ele já tem, né, ele já tem experiência quanto a isso. Então, pela sua caixa torácica, pela sua altura, enfim, ele vai avaliar o total, né, se o seu corpo vai ficar proporcional, se não vai, e tudo isso ele te fala na hora. Ele é um profissional super fofo, super educado, atencioso. Quanto a isso, gente, eu não tenho a menor dúvida que, assim, quem for tirar as dúvidas e quiser operar com ele, eu super indico. Eu não falei nada pra ele que eu ia fazer vídeo nem nada, porque faz tempo, né? Mas eu acho que, como eu falei pra vocês, eu acho que tudo que é bom a gente tem que compartilhar. Se tivesse sido um resultado ruim também, eu iria compartilhar, né? Talvez eu não ia falar o nome dele assim publicamente, mas para quem me procurasse eu ia contar assim. Mas graças a Deus eu não tive nenhum problema, eu fiquei super feliz com o resultado. E eu coloquei os 400 ml, na época ele avaliou tudo, aí ele falou da questão da estria, né? Ele falou assim, olha, se você colocar os 400 ml vai ficar grande, é isso que você quer, não é? Eu falei, é o que eu quero que fique grande. Ele falou, mas quando a gente coloca assim, nesse tamanho, tudo pode ser que dê estria, porque a sua pele vai esticar bastante, você não tem problema quanto a isso? Eu falei, não, doutor, eu tô disposta, eu não quero que fique pequeno, porque eu acho que pra mim, depois vai me dar vontade de fazer uma nova cirurgia, não é o que eu quero, entendeu? Eu quero fazer uma única cirurgia, eu já tinha ficado sabendo também que depois desincha e diminui um pouco o tamanho, né? Então eu falei, eu quero 400, eu acho que 400 vai ser o ideal, porque depois vai desinchar um pouco e vai ficar no tamanho que eu gostaria. Aí ele falou, não, então é só esse problema. Aí eu falei assim, doutor, eu falei, tá, gente, não foi, essa parte não foi ele que mandou nem nada. Eu falei assim, olha, doutor, eu quero colocar por cima do músculo. Aí ele falou assim, você pesquisou sobre? Eu falei, sim. Aí eu peguei e falei assim, porque a recuperação é mais tranquila, mais rápida. E aí eu expliquei pra ele, né, que eu falei, eu trabalho, não vou poder ficar muito tempo de repouso, então quanto mais, melhor a recuperação pra mim for mais rápida, melhor e tal. Ele falou, olha, eu tô evitando colocar, eu quase não tô colocando por cima do músculo. Por quê? Porque quando você coloca uma prótese por cima do músculo,
é só a prótese e a pele. Então, isso facilita depois para que a prótese ceda, entendeu? Quando a gente coloca por debaixo do músculo, esse músculo ele acaba contribuindo, né? Segurando um pouco mais. Pode acontecer de ceder? Sim. Tem pessoas que colocam por cima do músculo e fica bastante tempo sem ceder, tem pessoas que cedem antes, mas por debaixo do músculo eu indico mais, eu tô optando mais por esse tipo de cirurgia. Aí eu falei, então tudo bem. Ele falou, se você quiser fazer por cima, eu faço. Ele falou, só que toma cuidado, porque como eu falei, né, facilita, porque só pele, músculo e tal. Eu falei, não, doutor, eu vou fazer o que o senhor tá indicando mesmo. E aí eu fiz por debaixo do músculo. E isso, assim, era uma coisa que eu vi na internet, tá, gente? Então eu vi lá que por cima do músculo a recuperação era mais rápida, era mais fácil. Cicatrizava mais rápido e tal, não tinha muita dor e tal. Eu falei, eu quero por cima do músculo, mas aí no final acabei fazendo por baixo e não me arrependo, porque o meu pelo menos não cedeu, entendeu? Tá normal, assim, não tive nenhuma questão sobre isso também. Como eu falei pra vocês, a técnica dele na época ele chamava de braços free, porque os braços eu já pude movimentar no mesmo dia, não tinha aquela coisa de ficar sem mexer. Inclusive, antes de sair do hospital, ele me ensinou a fazer esse exercício. E aí eu fazia isso a cada 15 minutos. Ele falava, sempre você vai fazendo, porque isso vai não só acomodar a prótese, porque assim, gente, eu não sei se o médico vai explicar isso pra vocês ou não, mas ele me explicou. Ele falou, já existe um local adequado para essa prótese ela já ficar fixa. Não é que, por exemplo, a prótese a gente consegue, de repente, quem tem um seio maior do que o outro, obviamente que a gente coloca menos ml em um, mais no outro, e a gente consegue adequar isso. Mas a genética do seu corpo a gente não muda. Então, se você tem um seio mais separadinho, ele vai continuar mais separadinho, porque tem um local adequado para eu colocar essa prótese, entendeu? E isso a gente não consegue mudar. Então, é uma questão de genética e estrutura do seu corpo. Então, se você tem, por exemplo, o bico do seio mais apontadinho para fora, isso tudo ele não consegue mudar, o médico não consegue mudar, gente. Então, assim, estejam preparadas, tá? Avaliem mais que uma opinião, né? Estejam conscientes disso também, porque depois de um tempo eu falei para uma amiga minha, né, que eu tinha operado com ele, e ela foi pesquisar lá na internet, ela viu alguma coisa de mas o médico tem processo. Gente, todo médico na vida, cirurgião plástico, pode ter algum tipo de processo, entendeu? Isso não faz dele um profissional ruim e também não faz dele um bom profissional. O que você tem que ver é qual a experiência que esse médico, a forma que ele está trabalhando nesse momento, se é o que você está procurando. Se essa técnica que ele está usando é a mais atual no mercado, se o hospital que ele atende tem uma UTI para te socorrer, entendeu? Se ele é especializado realmente, se ele tem um CRM que está ativo, né, que ele está ali conseguindo realizar a cirurgia, tá tudo dentro dos conformes, ele é um ótimo cirurgião, você tem opinião de pessoas que operaram com ele, você tá 100% saudável para fazer esse tipo de cirurgia, o seu mental tá legal para fazer esse tipo de cirurgia, o seu espiritual também, entendeu? Então tudo é válido, né? E você tem que ir já ciente de que se você tem algum problema, assim, algo que não vá ficar igual de outra pessoa, tá tudo bem pra você, porque o seu corpo não é igual ao meu, no caso, entendeu? Então tudo isso eu fui ver, gente. Olha, eu pesquisei, bastante, como eu falei pra vocês, não era questão só do dinheiro. Na outra clínica que eu avaliei era muito mais barato, mas eu acabei optando por ele. O valor que eu paguei na cirurgia foi 15.800, isso há 3 anos atrás, e R$400 era a avaliação que me permitia ter um retorno de 1 ano nessa mesma clínica. Então eu paguei os 400,
E depois eu tive 1 ano de retorno sem pagar nada mais, né? Que ele vai te acompanhar durante 1 ano, mês a mês, e depois vai, né? Ele vai passando as datas que você retorna na clínica para avaliar, para ver se fica tudo bem, a cicatrização, o andamento da cirurgia, como você está se sentindo, se você gostou, se você não gostou, como que tá. Ele vai conversar com você sobre tudo. E, bom, já falei que foi por baixo do músculo, né? Já falei o valor, 15.800. Na época eu lembro que eu dei esses 5.800 e o restante a gente acertou lá, né? De uma forma que ele resolvia na época. 400 ml. Um detalhe, gente, que esse é bem legal, tá? Eu tinha uma amiga minha que tinha colocado antes de mim. E ela comprou um olhinho que era R$80, era um olhinho, não lembro o nome agora, mas era um óleo assim de marca, tal, tinha um cheirinho muito gostoso. E me passaram também um óleo, né, para passar no seio. E como ele tinha falado pra mim que poderia dar estria, mas, né, gente, eu já sou macaca velha, né? Então eu falei, mano, eu tinha tido a minha gravidez e eu não tinha tido nenhuma estria, né, de quando eu tinha ganhado o neném. Então eu falei, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na época que eu engravidei. E isso foi uma indicação da minha mãe, é claro, né? Gente, vocês acreditam que eu comprei um óleo de amêndoas de farmácia de R$10? Foi esse óleo que eu usei no seio também. Eu usei os 2 sutiãs, né, de cirúrgico, pós-cirúrgico, né? Comprei um preto e um bege. E eu comprei esse olhinho de R$10. Porque eu falei, como resolveu pra mim na gestação, né? E eu não tenho estria, então no seio também não vai me dar estria. E aí eu passava ele, mas eu passava bastante mesmo. O meu sutiã ficava assim com cheiro. Até hoje minha filha fala do cheiro, né? Esse cheiro de peito operado. Ela, ai, que cheiro de peito operado. Então, e aí foi esse óleo que eu passei, gente, não me deu nenhuma estria, mas eu encharcava, tá? Eu coloquei muito, eu só usei, assim, durante dia a dia, a blusinha de ficar em casa, porque ficava realmente com o cheiro bem forte desse olhinho, mas eu passava só ele, gente, porque coça bastante. Você sente que tá assim, estourando de verdade, mas, se vocês não tiverem dinheiro para comprar o óleo mais caro, que agora deve estar uns R$85 também, compra esse de farmácia de R$10, não tem problema, o óleo de amêndoas normal, gente, passa ele que dá resultado, e eu não tive nem uma estria, nenhuma, graças a Deus. Eu era tão desencanada, gente, o meu propósito era ter peito grande, só isso que eu queria, não queria saber de nada, assim, se fosse me dar, e na barriga também, inclusive, eu fui igual. Eu não sei se Deus foi bom comigo por isso, né, porque era zero encarnação, estria pra mim não seria problema, eu queria ter um peito grande, o meu peito era, além de ser pequeno, né, obviamente eu já tinha tido filho, então foi isso, gente, essa foi minha experiência. Eu coloquei essa blusinha hoje já, porque já é bem decotada, acho que é uma das mais decotadas que eu tenho, pra não precisar colocar biquíni, até porque tá de noite, tá frio também, né? Mas essa foi a minha experiência com o silicone, então realmente pra mim valeu muito a pena, se compensa, se é um sonho pra vocês, façam, mas façam com responsabilidade, né? Vá num lugar bom. Não economizem, gente. Eu acho que o corpo da gente vale bastante, né? A satisfação de você se olhar no espelho, você se sentir mais bonita, mais realizada. Pra mim valeu muito a pena, eu não tenho nenhum ponto contra, nenhum. Gente, como eu falei pra vocês no dia lá na onde eu trabalho, eu fui trabalhar normal, só não peguei peso, tudo, não fiz nenhum esforço, mas eu trabalhei normal na mesma semana e paguei assim com a maior satisfação do mundo. Até hoje recebo muitos elogios, tanto de pessoas que me vêem na rua, assim, falar alguma coisa. Peraí, Rafa. Gente, só um minutinho. Voltei, minha filha queria o carregador. E aí, gente, como eu tô falando pra vocês, não economizem, tá? Em relação ao corpo de vocês.
gastem com responsabilidade, mas não deixem de fazer porque deu errado em algum momento com alguma pessoa. Hoje em dia, a medicina, né, a cirurgia estética, ela tá bem avançada, tem muitas técnicas aí no mercado que valem a pena investir. Eu me sinto muito realizada quanto a isso, né? Quando eu paro e penso assim, uma das coisas que eu fiz que eu não me arrependo foi ter colocado silicone. Graças a Deus, eu não tenho sintomas nenhum, né, dessa doença que o povo fala, né, a doença do silicone. Eu não tenho, graças a Deus. Eu fui muito assim, de mente muito aberta quanto a isso, né, que poderia acontecer algo, poderia dar algum problema. Então eu procurei um profissional assim que me deixasse o mais calma, o mais realizada, o mais tranquila possível para fazer essa cirurgia. E eu aconselho a vocês, né, a levar em consideração caso vocês queiram fazer. Olha o Instagram do Dr. Edgar, que ele faz não só cirurgia de prótese de mama, como ele faz todas as outras, né, que tá atual aí, o povo tá fazendo. Inclusive, eu penso muito, tá, gente, no futuro de fazer a lipo HD, né, que é a lipoescultura HD. Ele faz também Renuvion, tudo isso que vocês veem aí de tecnologia mais avançada na área de beleza e estética, ele trabalha. Então é um ótimo profissional, muito educado, muito assim, muito tranquilo, sabe? Ele passa uma credibilidade muito grande. Mas busquem também opiniões, né, de pessoas. Por isso que eu tô aqui, tá, gente? Eu sei que esse vídeo talvez nem chame a atenção de todo mundo, mas eu acho que todo mundo que pensa em fazer uma cirurgia procura um vídeo como esse. Eu moro em São Paulo, como eu falei pra vocês, eu fiz em Moema, né, uma região que tem muitos profissionais, e eu tenho certeza que se vocês um dia pensarem em fazer com ele, eu tenho certeza que é 99% de chances aí de dar tudo ótimo, tudo maravilhoso, tá bom? E eu penso em fazer, como eu tô falando pra vocês, né, só pra encurtar o assunto e já me despedir do vídeo, eu penso em fazer a lipo HD, mas tô fazendo uma dieta. Eu iniciei a dieta low carb, eu tô tentando dar um grauzinho na minha alimentação, né, melhorar um pouco mais. Eu acabei engordando, eu acabei entrando numas aí de comer muito carbo, né? Eu exagerei em pizza, esfirra, Big Mac. Ai, gente, olha, pra falar, a vida é tão injusta. Mas como eu tô falando pra vocês, eu penso em fazer um dia, né? Quem sabe, se eu não conseguir um bom resultado, né, perder essa barriguinha que eu adquiri aqui nos últimos meses com o exercício físico, muito provável que um dia eu faça uma lipo HD com o Dr. Edgar. Com certeza eu vou procurar a clínica dele, porque eu sei que eu não vou sair de lá insatisfeita. Eu coloquei essa blusinha, ó, dá pra vocês verem, né, como eu queria realmente. 3 anos após, esse é o resultado que eu tenho, tá, gente? Então, assim, dá pra ver, né? Dá pra ver bastante, assim, né? Ó. Tá vendo? É porque agora a gente não sei se pode também postar nada de biquíni no YouTube, mas não tem necessidade, né? A gente já dá pra ver certinho. Tá vendo? Ficou muito bonito, mas como eu falei pra vocês, né? Eu queria peitão. Eu queria bem, assim, um resultado bem, né? Não tive problema dos outros falam assim, ai, mas fica muito artificial, fica muito, gente, não, pra mim tanto faz. Se eu já estava colocando silicone, que não me importaria nem um pouco se ficasse dessa forma, entendeu? Quem procura colocar prótese com resultado natural, vai de cada um, vai da estrutura do corpo de cada um. Eu não tenho problema quanto a isso, tá, gente? Olha, se eu falar pra vocês que eu poderia ter me arrependido porque eu coloquei muito grande, isso eu tinha certeza que não ia rolar, porque eu não ligo, gente, não ligo pro que os outros falam, eu não ligo assim, porque tem uma amiga minha que, né, faz onde eu fiz, eu sei o que, não, eu fui muito decidida, eu fui pela minha cabeça. Deus o livre, né, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é toda minha, mas o resultado também é gratificante, todo mérito meu, porque eu fui lá, eu escolhi,
eu pesquisei o doutor, eu fui atrás de opiniões, eu vi um monte de resultado. Infelizmente, gente, não é mais permitido colocar antes e depois, então no Instagram dele não vai ter resultado, mas chama na conversa, pode chamar, porque eu tenho certeza que as pessoas que fizeram cirurgia com ele, vai com o maior carinho e prazer indicar e falar a boa experiência que teve com ele, porque é o jeito que eu tô fazendo aqui com vocês, tá bom? Tô sendo o mais sincera possível, de tudo, assim, acho que eu não esqueci de falar nada. É isso, gente, a gente tá aqui para realizar sonhos também, né? Eu acho muito, muito importante, muito gratificante pra gente, principalmente nós que somos mulheres, né? A gente acaba tendo, né, a gravidez e de repente você não tá... Se você tá tendo problema com a sua prótese, se o seu corpo tá rejeitando, óbvio, gente, que se eu tivesse passando por isso, com certeza eu ia procurar melhorar, eu ia procurar para tirar. Do mesmo jeito que eu sonhei em colocar, obviamente que se o meu corpo tivesse rejeitado, eu teria tomado essa atitude. Eu acho muito importante, sim. Se você tá tendo um resultado não satisfatório, que tá te trazendo problema, você não é a mesma pessoa, tem uma série de, de consequências, e você tá percebendo que o causador de tudo isso é a prótese, gente, óbvio, né, que você tem que procurar um profissional para fazer o explante, mas não é o meu caso. Graças a Deus, assim, o meu resultado foi maravilhoso, foi 100% o que eu esperava. Eu não esperava nada menos do que isso. E esse é o meu resultado. Eu não tenho problema em lidar com opiniões de pessoas que vão achar que ficou feio, que ficou exagerado, que não é bonito, que eu não faria, ai, que eu não pagaria, Gente, não tem problema nenhum com isso, nunca tive. Sempre fui muito decidida no que eu quero. Eu mesma paguei, como eu falei pra vocês, eu vendi a minha moto e aí o restante eu parcelei com ele lá. Então, gente, eu voltei pra finalizar o vídeo agora, né? Então, como eu tava falando pra vocês, não economize em relação a isso, tá, gente? Porque o barato sai caro. Eu sigo uma vida normal, eu consigo dormir de barriga pra baixo, que era o que eu sempre fiz. A minha vida toda eu dormia de barriga pra baixo, eu consigo e continuo dormindo. Não tenho nenhum problema quanto a isso também. Então, sejam felizes na realização dos sonhos de vocês, né? Acreditem no profissional. Se ele der uma dica assim muito boa, faça como eu acreditei, né, no meu médico, fiz o que ele pediu, coloquei por baixo do músculo e eu não tive realmente nenhum problema. Então, se o médico tá te falando, dando uma dica, tudo, leve em consideração, afinal ele é o profissional e não você, né? E eu penso, gente, fazer uma segunda cirurgia com ele, que se um dia rolar, com certeza eu vou compartilhar com vocês, que é a Lipo HD, né? Infelizmente eu acabei engordando, mas ó, eu acabei engordando. E assim, eu quero melhorar tudo isso com exercício físico, né? Então o meu próximo vídeo, inclusive, eu vou fazer sobre isso, que vai ser a escolha da academia, que eu vou dar início agora ao exercício físico. Eu já iniciei a minha dieta, que é low carb, eu deixei o link para vocês no vídeo passado e vou deixar novamente nesse vídeo. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link, né, dessa dieta que eu tô fazendo, porque não é uma dieta muito restritiva, uma dieta que qualquer pessoa pode fazer, porque a gente só corta, né, as grandes calorias, assim. A gente só vai adequar um pouco melhor essa educação alimentar, vai adequar mais frutas, mais proteínas, menos carboidrato e menos gordura, menos fritura e tudo que faz a gente gerar uma gordura ruim para o nosso corpo, né? Que a minha dieta é para diminuir um pouco o colesterol e triglicérides, então quem tá tendo problema com isso, clica na dieta também, gente, de repente vai ajudar vocês a dar um pontapé inicial, né? No próximo vídeo eu quero mostrar um pouco mais do meu corpo como eu estou hoje, porque eu quero montar um mini projeto, assim, não vai ser nada muito específico, tá, gente? Nada muito, assim, regrado, porque eu não tenho dinheiro, eu não vou pagar pra fazer com... Eu não tenho dinheiro pra pagar, como é que fala? Ai, gente, pra alguém me acompanhar, sabe? Pra me personal, eu não vou fazer com personal. Eu vou fazer numa academia aqui que eu tenho aqui perto de casa, que tem ótimos instrutores, então eu vou apostar tudo no trabalho deles, né?
E os equipamentos dessa academia também são muito bons, eu já conheço, é um lugar, assim, os aparelhos são top, então eu acredito muito que eu vou mudar muito, bastante o meu corpo, mas de uma forma razoável, uma forma, assim, bem tranquila, né, juntando alimentação com uma boa fase, um bom treino, entendeu? E eu acredito, sim, que eu já vou melhorar bastante nessa questão. Que é mais a barriguinha mesmo, sabe, gente? Mas eu vou mostrar pra vocês, aí eu vou ver uma roupa que dê pra gente ver certinho, pra vocês acompanharem junto comigo. E vai ser um projeto assim, justamente porque é o que vai definir se eu vou um dia fazer essa cirurgia ou não, né? Porque se eu conseguir dar início e mudar tudo isso na academia, óbvio que eu não vou precisar operar. E eu acredito que sim, porque também não tem muita coisa, né, gente? Eu não preciso perder, ficar tanquinho, entendeu? Eu não ligo assim. Eu sempre tive uma barriguinha, mas não era tanto como tá agora, entendeu? Não era tanto como tá agora, mas eu sempre tive uma saliência. Ai, eu não ligo, entendeu? Se eu perder um pouquinho mais a barriga, assim, e dar uma rebitada no bumbum, pra mim já tá perfeito, mas se eu não conseguir, eu tiver que fazer essa cirurgia e eu tiver condições de fazer, com certeza eu vou fazer com o Dr. Edgar. Então fica aí no meu vídeo, essa é a minha indicação e eu espero que vocês tenham gostado, né? Gente, para falar um pouco também sobre o meu curso, né? Eu continuo fazendo, mas agora no início eu tô focando um pouco mais na saúde para colocar em dia essas questões, né? Dos meus exames, das minhas vitaminas, enfim, né? Eu tô dando um up primeiro na minha saúde, mas em contrapartida eu também tô fazendo o curso, né? E o que eu posso adiantar para vocês, assim, eu tô tendo um pouco de dificuldade no site, né? Porque eu não sei como desenvolver um site e eu fiz a compra em uma plataforma, então eu tenho que usar ela. Eu comprei por 3 anos, eu sou louca, gente, faço isso mesmo. Eu fiquei com medo de repente não ter o dinheiro, né? Depois para ficar renovando anual, então eu comprei por 3 anos e é um pouquinho complicado. Não que seja ruim, a plataforma que eu escolhi é legal para montar site, só que ela é um pouco complicada, né? Eu tô fazendo pela HostGator. Como é um pouquinho assim, para mim que não entendo nada, tô tendo dificuldade nisso, mas eu não vou trocar, como eu falei, comprei domínio e hospedagem para 3 anos, então eu vou ter que continuar nessa plataforma. Mas assim que o meu site estiver pronto, aí eu já vou começar a falar um pouco mais no Insta do marketing digital. E eu vou ficando por aqui, tá? Eu peço carinhosamente a vocês que compartilhem, curtem o meu vídeo, né? Me ajudem aí, pra quem tá iniciando também, né? Um dia a gente sempre começa algo, gente. Eu tô muito feliz. Não me arrependo nem um pouco de ter começado, assim, eu acho que eu devia ter começado muito antes. Tô adorando o curso. Tô, assim, cada dia um pouco mais aprendendo e colocando em prática as coisas que eu aprendo no curso. Graças a Deus, hoje em dia tem muito aplicativo que isso facilita bastante. Então, assim, eu tô bem feliz, eu tô bem satisfeita também com esse curso. Eu vou deixar o link para vocês também, quem quiser fazer parte aí do curso, né? Quem quiser um dia entrar na plataforma, dar uma olhada e comprar esse curso também para trabalhar com a internet, seja muito bem-vindo e um dia a gente se encontra por aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima!